Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre os tipos de receitas medicamentosas que são prescritas aqui no Brasil. Quando você apresenta sinais e sintomas relacionados a uma determinada doença, você vai procurar um profissional prescritor. No caso de humanos, nós temos os médicos e os dentistas. E relacionados a animais, nós temos os médicos veterinários. Então, a partir do diagnóstico de determinada doença, esse profissional prescritor, ele pode abrir mão do tratamento farmacológico. E o que é o tratamento farmacológico? Ele baseia-se na utilização de medicamentos para ou inibir, extinguir a doença ou controlar essa doença. E o medicamento, ele é uma forma farmacêutica especializada, elaborada, que contém o princípio ativo ou fármaco, que é a substância química com essa atuação de melhorar ou inibir esse processo doentio. Então, a partir do momento que esse médico ou o dentista, ele prescreve o medicamento, nós então vamos entender como é que ocorre essa prescrição da maneira correta. Nesse contexto, nós temos a receita médica ou receita medicamentosa. Então, aqui a gente observa as características essenciais na prescrição de uma receita. Então, inicialmente, nós observamos que deve ter dados do emitente, ou seja, de quem, né, vai emitir a receita. Esse dado do emitente pode ser o próprio profissional prescritor, como também clínicas especializadas, hospitais, unidades básicas de saúde, secretaria de saúde do município, do estado. No entanto, deve-se ter dados do emitente. Então, geralmente se tem o endereço, se tem o CNPJ desse emitente. Em seguida, nós podemos observar o dado do paciente. Então, esse dado do paciente é essencial, porque nesse dado do paciente, nós vamos compreender o nome completo, deve estar, do paciente, bem como o endereço desse paciente. Então, a partir do momento que nós temos o dado do paciente prescrito, nós vamos para a prescrição medicamentosa de fato. Que nessa prescrição, nós vamos observar o medicamento, e aí a gente tem aqui o fármaco, o princípio ativo, a dose desejada, a quantidade total desse medicamento, e aqui nós temos a forma farmacêutica, deve ser prescrita, além da posologia, que a posologia indica a dose do medicamento, a frequência e a duração. Então, aqui no exemplo, nós temos tomar um comprimido por via oral. Então, a via de administração do medicamento é extremamente importante, deve estar contida na receita, a cada 12 horas, que é a frequência, por 7 dias, duração do tratamento. Então, nesse contexto, a quantidade total do tratamento, né, farmacológico é 14 comprimidos de ciprofloxacino, 500 miligramas. Então, a posologia ela é essencial, imprescindível, está coerente e correta na receita medicamentosa. Além disso, nós temos os dados do prescritor, que no caso é a assinatura profissional, CRM, CRO, CRMV. E a assinatura, de fato, né, a rúbrica, além do carimbo profissional. E também é essencial nós termos a data da prescrição. Então, é essencial. Por quê? Porque nós iremos observar que determinadas classes terapêuticas, a receita ela vai ter uma validade diferenciada. E essa validade está diretamente relacionada à data da prescrição. Então, além desses dados essenciais, nessa receita, nós observamos no verso as recomendações. Essas recomendações sobre a utilização, sobre o tratamento farmacológico é essencial.
nesse contexto, nós temos aqui no verso da receita, né, as recomendações, mas é essencial que o prescritor, ele fale, ele recomende pessoalmente ao seu paciente. Então, a partir do momento que você observa, né, aquele paciente que você prescreve determinado medicamento, você deve recomendar a utilização, como esse paciente, ele vai, por exemplo, administrar o medicamento, a via, né, a hora, né, a frequência durante o dia e a quantidade de dia. A partir do momento que a gente já entendeu as receitas, nós vamos agora compreender que os medicamentos, eles são divididos, classificados de acordo com a necessidade ou não de serem prescritos. Aqui nós temos o medicamento isento de prescrição. Por que esse medicamento é isento de prescrição? Esse medicamento, se nós observarmos aqui o exemplo, ele não apresenta nenhuma tarja de cor alguma em sua embalagem. E aí, esse medicamento, ele é dito como isento de prescrição, por quê? Porque nas drogarias e farmácias, você, como consumidor, pode comprar sem a necessidade de uma prescrição medicamentosa, ou seja, uma receita medicamentosa. Geralmente, esses medicamentos, eles ficam nas gôndolas, no corredor das farmácias, e não necessariamente você vai precisar chegar ao balcão, né, e ser atendido por um farmacêutico para que seja indicado a utilização desses medicamentos. No entanto, é essencial você buscar a atenção farmacêutica, buscar o atendimento farmacêutico, e o farmacêutico ele vai te indicar as melhores opções de medicamentos isentos de prescrição. Eles são chamados de MIPs. Bom, agora nós vamos entrar nos medicamentos que necessitam da prescrição medicamentosa. Então, nós temos que observar que esses medicamentos, eles são tarjados, como aqui nós podemos observar nessa tarja vermelha. Então, esse medicamento, ele é venda sob prescrição médica. Isso indica que sua compra, ela vai ser mediante a apresentação de receita, aquela receita que nós observamos. No entanto, esse tipo de medicamento, ele não precisa ser prescrito em duas vias, ou seja, o prescritor, ele vai, né, receitar uma única receita que fica com você, o paciente. Então, você chega na farmácia e, ao ser atendido pelo farmacêutico, ele vai dispensar o determinado medicamento, mas você vai ficar com a receita. Nós vamos observar o segundo tipo, né, de medicamento que é vendido com prescrição, e aí nesse medicamento, aqui na tarja vermelha, observa que vem venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção de receita. A partir daqui, nós precisamos compreender que determinadas classes terapêuticas serão receitadas em duas vias. Por quê? Porque uma via vai ficar na farmácia e outra via fica com você, o paciente. É necessário que você baixe a RDC 44 de 2009 atualizada, e lá vai dar todos os medicamentos que são prescritos, né, com retenção de receita da classe de antimicrobianos, ou seja, antibióticos. E de uma maneira geral, o receituário de antimicrobiano, ele deve vir em duas vias e ser o receituário simples, aquele que a gente viu no início do vídeo. No entanto, a validade da receita de antimicrobiano é 10 dias a contar com a prescrição. Então, a partir do momento que você prescreveu o medicamento, que você datou a receita medicamentosa, então, a compra, ela tem 10 dias para ser efetuada. Lembrando que não é 24 horas da prescrição, tá? Da data da prescrição, e sim a partir do dia da prescrição que já conta.
Seguindo, nós temos também alguns medicamentos que são chamados controle especial. Segue a mesma linha dos antimicrobianos, a receita deve ter duas vias, porque uma via fica na farmácia e outra fica com o paciente. No entanto, esses medicamentos têm validade, né? A receita tem validade de 30 dias a partir da data da prescrição. Esses medicamentos são ditos de controle especial e eles estão identificados na RDC 344 de 1998, atualizada. Então, baixa a RDC 344 para poder entender, né, quais são esses medicamentos. De uma maneira bem geral, esses medicamentos eles são divididos em A, B e C. E dependendo da lista A, B e C, vamos ter, né, diferenças na prescrição, tá? Na receita. Então, os medicamentos de lista C, eles são de controle especial e o receituário ele é diferenciado. Ele não mais é um receituário simples como a gente viu. Ele tem que apresentar o nome receituário de controle especial, como nós estamos observando aqui. Necessariamente deve-se ter duas vias, porque uma fica na farmácia e outra fica com o paciente. Da mesma forma que a receita comum deve ter dados do emitente, dados do paciente, a prescrição, posologia, a data, nós podemos observar a identificação do comprador. Então, lembrando que o dado do comprador não necessariamente é o dado do paciente. Ou seja, o paciente pode comprar, mas também outra pessoa pode comprar e não tem problema. A importância é ter duas vias apresentadas ao farmacêutico. E aí ele vai ficar com uma via e outra via fica com o paciente. Agora falando sobre os outros medicamentos, né, que também de controle especial, nós temos os medicamentos de tarja preta. E o medicamento de tarja preta, a gente observa, né, que na tarja vem venda sob prescrição médica, então pode causar dependência, o abuso deste medicamento pode causar dependência. Então, geralmente, esses medicamentos, eles atuam no sistema nervoso central, e aí, por atuar no sistema nervoso central, são ditos como psicotrópicos, e dessa forma, de fato, pode causar alguma dependência psíquica. Esses medicamentos, eles são listados na B e na A. A sua validade da receita é 30 dias, no entanto, precisa apresentar notificação de receita. Como é a notificação de receita? Então, geralmente, os B, ele apresenta um número aqui da receita, certo? Que é um número único, específico para cada notificação de receita, dados do emitente, dados do paciente, né? O endereço, o nome do paciente, a data, assinatura do emitente, e aí geralmente é a assinatura do prescritor, com carimbo e rúbrica. E aqui a posologia, o medicamento, a quantidade, forma farmacêutica, a dose e como é que vai ser realizado esse tratamento. Da mesma forma, nós temos a identificação do comprador, como já falei, esse comprador não necessariamente é o paciente, ok? Além desse B, nós temos alguns medicamentos que são de notificação de receita diferenciada. Por exemplo, o medicamento que é classificado como B2. Então, a notificação de receita tem que conter B2, né, para identificar que são esses determinados medicamentos. Geralmente, são medicamentos que são prescritos por endocrinologistas. Nós temos a classificação, a receita, a notificação de receita A. Então, são medicamentos que estão na classe A e, da mesma forma, né, semelhante a B e a B2, a notificação ela contém um número específico, né, da notificação de receita, dado do emitente, dado do paciente, a posologia, dado do medicamento, da prescrição e a identificação do comprador. E nós temos também os medicamentos genéricos. O medicamento genérico, ele apresenta a tarja amarela. E por apresentar a tarja amarela,
ela pode vir acima da tarja vermelha, quando nós temos aqui no exemplo, tanto medicamentos antimicrobianos, como aqui no exemplo classificado, né, como receituário C, que ambos vão ter retenção de receita. Então, a gente tem genérico para esse, como também genéricos relacionados ao tarja à tarja preta. Então, tanto B1, B2, A, todos podem ser tarjados e podem ser genéricos. Isso, nós temos também os medicamentos genéricos que são isentos de prescrição, né? Um exemplo aqui, o Tilenol. Então, o medicamento referência, ele não é tarjado, e o medicamento genérico, ele tem a tarja do genérico, mas não é tarjado. Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro os tipos de receitas medicamentosas e então, né, que você consiga compreender mais as diferenças desses medicamentos e dessas receitas.